amigo, minha amiga, com som de trombetas, a história vai começar outra vez. Essa é a nossa esperança, foi isso que estudamos ao longo deste trimestre e hoje chegamos no último estudo do nosso guia, O Grande Conflito. Nós iniciamos falando sobre a guerra por trás de todas as guerras, foi a lição número 1. E vamos terminar falando sobre o triunfo do amor de Deus. Você se lembra que lá no princípio o mal começou não no planeta Terra, mas no paraíso. Deus foi acusado. Deus sentou-se no banco dos réus e permitiu que os seus detratores apresentassem as suas acusações. E ao longo de 6.000 anos, os anjos, os seres não caídos, estão avaliando se Deus é ou não é amor. E o planeta Terra responderá às acusações de Satanás. Os ímpios serão destruídos, os salvos serão levados ao paraíso e depois à nova terra. E quando o universo contemplar tudo isso, eles dirão que justiça e juízo são os teus caminhos. As obras justas de Deus se fizeram manifestas e haverá paz universal novamente. O amor de verdade, de fato, o amor triunfou. Esse é o tema do nosso estudo, é o último estudo do trimestre. Eu gostaria de agradecer você, professor, que nos ajudou assistindo os vídeos, você, aluno, você que compartilhou os vídeos da lição em seu grupo, de todo modo, vocês que doaram para os projetos do canal, vocês que estiveram conosco estudando, deixando o seu comentário, muito, muito, muito obrigado. Nós nos veremos muito em breve no próximo trimestre, que é semana que vem, ok? Então, eu convido você a adquirir a sua lição da Escola Sabatina, se você ainda não tem, né, que é o guia de estudos para o próximo trimestre. Nós estudaremos o Evangelho de Marcos, estudaremos sobre a história de Cristo. Se você ainda não adquiriu sua lição, você pode ver aqui na editora luzdomundo.com.br. Eu gostaria que esse último estudo estivesse dividido em várias semanas, mas os capítulos 39 a 42 do Grande Conflito estão todos nesta última semana. Então ficou um pouco apertado. E eu tenho aqui também o Grande Conflito na sua versão mais moderna. Eu, durante todo o trimestre, estava com o Grande Conflito, que eu ganhei. É uma obra que tem mais de 100 anos. Mas eu quero mostrar que o Grande Conflito ele está acessível para mim, para você, hoje em português. E você pode confiar na tradução e você será muito abençoado ao ler as páginas deste livro. Talvez você não leu nada neste trimestre, mas faça planos de adquirir essa obra e ler, e estudar e verificar as passagens que são ali anotadas. Enfim, acho que dei todos os nossos anúncios. O Triunfo do Amor de Deus, lição 13, parte de sábado. A lição citou Franklin D. Roosevelt, a lição citou Albert Einstein, a lição citou Alfred Tennyson e a lição citou também, quem mais? Rainha Vitória, né? Basicamente, todos estão falando a esperança irá sorrir no limiar do ano vindouro, né? Como as pessoas acreditam que a humanidade vai melhorar, até que haja paz, até que o amor vai vencer, né? Você já ouviu isso daqui. De fato, o amor de Deus vai vencer. Mas existem muitas ideias aqui que o amor venceu, o bem triunfou sobre o mal, né? A democracia. Quando eu estava na escola, falava-se muito assim, vamos formar o cidadão crítico, o cidadão que não apenas consome os conteúdos, mas o homem capaz de refletir, né? A democracia, esperança no Brasil. Você, com certeza, já ouviu muitas dessas coisas. E eu sempre achei essas reuniões assim tão entediantes, tão chatas, porque isso colidia com a cosmovisão
que eu tinha de mundo? Olha o que o Franklin D. Roosevelt falou aqui. Sempre nos apegamos à esperança, à crença, à convicção de que há uma vida melhor, um mundo melhor além do horizonte. O Albert Einstein, aprenda com ontem, viva para o hoje, tenha esperança no amanhã. O problema de todos esses filósofos, políticos, pensadores, é ter esperança na humanidade. Não há esperança no homem. Há 6.000 anos de pecado nós vemos o que aconteceu neste planeta. Não há esperança na sabedoria humana, porque este mundo ele está com o problema do pecado. Então eles querem dizer que o problema é a falta do dinheiro, é a pobreza, é a educação, é a saúde. Não, o problema é o pecado. E só haverá esperança quando Jesus voltar. A Bíblia, ela vai de encontro, a Bíblia é contrária a todos os pensamentos de um futuro feliz aqui no planeta Terra, de progressos inimagináveis. A Bíblia, ela contraria tudo isso quando o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O homem que já era mau, ele se tornará ainda pior, porque você pode rodear para lá e para cá. Se você não tocar no problema que traz a miséria deste mundo, e o problema deste mundo é o pecado, qualquer outra solução humana será paliativa. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam caluniadores, difamadores, perversos, adúlteros, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Não existe esperança para este planeta. E essas reuniões de escola, reuniões de município, as pessoas têm muita esperança que as coisas deem certo. E é justamente essa ideia aqui que, com muito carinho, à luz da Bíblia, nós estamos dizendo: não vai dar certo, não tem como dar certo, não há esperança para este mundo. Tem que ser destruído, o pecado erradicado e tudo ser feito novamente. E como conhecemos, a esperança é Jesus. Não há esperança alguma para este mundo, a esperança é Jesus. Aí a parte de domingo, esperança no tempo de angústia. Agora eu quero recalibrar a lição para uma outra perspectiva. Ao falarmos de eventos finais, muitas pessoas ficam com medo. Medo de quê, Tiago? Eu queria que Jesus deixasse eu morrer antes da perseguição. Eu acho que eu não vou suportar. Medo do que está por enfrentar. E a primeira coisa que eu vou perguntar é assim: por que Jesus não liberou os mártires da perseguição? Por que Jesus não liberou os cristãos de morar em catacumbas? Eu vi recentemente o pastor Rodrigo Silva, lá na Turquia, fazendo um especial sobre as cidades subterrâneas, onde os cristãos tiveram de viver. Então, por que Deus não permitiu que eles tivessem uma condição de vida melhor? Porque os apóstolos foram todos mártires. Porque Pedro morreu crucificado. Porque Paulo morreu decapitado. Então, essa ideia aqui, eu vou querer descansar antes, porque se eu passar pelos eventos finais, eu posso negar a Jesus. Olha, é justamente isso que Jesus quer mostrar. É justamente esse o triunfo do sistema de Cristo. Demonstrar que os seres humanos que não valem nada, mas Jesus os amou, mesmo sendo pecadores. Jesus morreu por eles. Eles eram pecadores, mas Jesus os habilitou mediante a graça de Cristo. E então, cheios da graça, eles são a prova de que é possível ser leal a Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. E é por isso que Deus terá um povo vivendo em momentos turbulentos, em tempos perigosos, sofrendo perseguição, tortura, martírio. Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Como diz a letra do hino Fé dos Nossos Pais: bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. E ali, em uma das estrofes, diz assim: antes morrer do que pecar. E isso já aconteceu ao longo de toda a história humana e acontecerá novamente. Então, você precisa ser uma testemunha de Jesus. E por causa disso, muitos ficam com medo. Muitos perdem a sua confiança por imaginar que sobrevirão tempos difíceis. Então, a parte de domingo e a parte de segunda
é demonstrar que Deus estará com o seu povo durante os eventos finais. E aqueles que estão em Cristo não têm nada a temer. Precisam estar sóbrios e vigilantes, mas uma vez que estão no centro da vontade de Deus, eles não devem temer, porque a mensagem é assim: não temas, ó bichinho de Jacó. Não temas, porque eu te remi. Não temas ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Não temas ao passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Eis que os tenho escrito na palma das minhas mãos. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas iniquidades e lança os teus pecados nas profundezas do mar. Não temas. Eu serei o teu piloto. É você. Jesus está falando isso para você. Jesus é um ser pessoal que diz pessoalmente o seu nome. Ele diz: não temas. Confia em mim. E eu o farei navegar por essas águas turbulentas. E você chegará em paz no porto seguro, no destino final. Que eventos ocorrerão antes da volta de Cristo? Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Bem, temos aqui um momento em que ninguém mais troca de lado. Todos os casos foram decididos. Só que esse texto está no capítulo 22. E muitas pessoas têm dificuldade em conectar esse texto com o fechamento da porta da graça. Veja o verso anterior. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, as pessoas deveriam ler o Apocalipse e compreender. Aí o verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, entre João e a volta de Jesus, haverá um momento em que ninguém mais trocará de lado. Mas hoje acreditamos que ainda existe graça. Aqueles que são pecadores podem se arrepender e receber a graça, e aqueles que estão na prática da justiça podem decair da graça. Mas haverá um tempo, quando Jesus sair do santuário, que ninguém mais trocará de lado. Então, entre João, verso 10, e a volta de Jesus, verso 12, está o verso 11. Em algum momento isso vai acontecer e nós relacionamos esse ponto com Apocalipse 15. Já já vamos falar sobre isso. Próximo texto, Daniel 12, verso 1. Diz que haverá uma crise muito grande na sequência de Daniel, capítulo 11, capítulo que deveríamos estudar mais, porém, falta tempo para este que vos fala preparar alguma coisa sobre um capítulo que exige bastante, né? Daniel 11. Mas quando terminar ali aqueles rumores do Oriente, do verso 44, do verso 45, haverá um tempo de angústia. Capítulo 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá angústia, mas não temas. Miguel vai se levantar. Como assim se levantar? Ele vai agir. Deus, por 2000 anos, Jesus, desde que subiu aos céus, ele está no santuário celestial. Mas haverá um tempo que ele dirá: não mais perseguirão as minhas testemunhas, não mais derramarão o sangue inocente. E ele irá retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, nesse tempo de caos, quem sabe uma terceira guerra mundial estourando, quem sabe um banho de sangue, não sabemos quão terríveis serão os últimos eventos. Mas a Bíblia diz que haverá angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Maior que a angústia da destruição de Jerusalém. Maior que a angústia da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E o que acontecerá mais? Verso 2.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É a ressurreição especial, já falamos sobre isso aqui em outra ocasião. Então, o que acontecerá? Fechamento da porta da graça, uma grande angústia, Miguel se levanta. O que mais lemos aqui? Será salvo o teu povo. E Jeremias 30 fala sobre a angústia de Jacó. Então, tempos difíceis estão à frente. O mundo não vai melhorar. Não acredite que a inteligência artificial, a democracia, que o amor do homem vai vencer. Não acredite nada disso. As pessoas têm muita esperança que, na próxima eleição, no próximo milênio, no próximo isso, na próxima invenção, no próximo aquilo, mas não há esperança para esse planeta. Não fique entusiasmado com as descobertas científicas, com as novas leis. Não se entusiasme com política. O mundo não pode melhorar moralmente. Vamos para a pergunta de número 2. Leia 1 João 3, verso 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Há muitas informações aqui. No verso 1, eu destaco que somos filhos de Deus. Você deixaria o seu filho ser torturado? Você deixaria, seu filho de qualquer maneira ali nas mãos do inimigo? Não. Deus permite as suas testemunhas morrerem enquanto ainda há esperança de conversão dos que testemunham aquele crime. Enquanto a testemunha de Jesus é assassinada, ele está calmo, cantando. Enquanto são injustos com ele, ele demonstra paz, tranquilidade, confiança no seu mestre. Isso é um poder convertedor incrível. Pensar que mártires morreram cantando e eu reclamo de coisinhas mínimas que Deus não me dá. Pensar que pessoas passaram 20, 30 anos no cárcere por amor a Cristo e nós murmurando por isso e por aquilo. A vida dos mártires tem um poder convertedor incrível sobre nós, mesmo 2000 anos depois. Alguns discípulos de Jesus foram enforcados. Outros foram esfolados, arrancaram a pele do corpo enquanto a pessoa estava viva. Outros foram decapitados. Outros foram serrados ao meio. Pedro foi crucificado. Então veja, se os apóstolos e os discípulos sofreram isso, por que reclamamos de outras coisas? Mas somos filhos de Deus. E quando a porta da graça se fechar e não haver mais possibilidade de conversão, ninguém mais será mártir. Ninguém mais poderá sofrer. Jesus não deixará que ninguém ponha a mão dos seus filhos. Todo esse martírio foi permitido para um bem maior, para que alguns pudessem ser salvos ao testemunhar a morte de um mártir. Mas quando ninguém mais pode mudar de lado, nós somos filhos de Deus e Ele se levantará para nos defender. Depois, por essa razão, o mundo não nos conhece. Não precisamos ficar agradando o mundo. Nós temos que ser estranhos mesmo. O mundo nos considera estranhos e muitas vezes ficamos querendo rebaixar os padrões para ver se parecemos mais simpáticos. Olha, devemos ser sempre simpáticos, mansos, pacientes. Mas nós somos diferentes. Nós nos vestimos de modo diferente. Nós comemos de modo diferente. Nós vamos à igreja em um dia diferente. Nós temos alvos para uma terra diferente. Por isso Paulo fala, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento por causa da ignorância em que vivem, inculcando-se por sábios, diz Paulo em Romanos, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Em vez de adorarem a Deus, o Criador, passam a adorar o homem criatura.
Nós somos diferentes. E o rebaixamento dos padrões nunca converte o mundo à igreja. Pelo contrário, converte a igreja ao mundo. O mundo não nos ama. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque não tem ninguém que foi mais paciente que Jesus. Não tem ninguém que foi mais manso, mais amoroso. E olha o que fizeram com Cristo. Verso 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aqui está falando mais do caráter. Quando Ele se manifestar, já precisamos estar vestidos com o caráter de Cristo. Veja o verso 3. Ele reforça essa ideia. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O se purificar é o sinônimo de santificação. Essa luta que vamos tendo contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, mas não é uma luta com a nossa força. É uma luta mediante a força de Deus. Existe um pouco de esforço. Esforço vai existir, mas esse esforço precisa estar unido ao poder divino. Note a palavra purificar aqui e volte para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aqui você tem justificação pela fé. E nos purificar de toda injustiça. Aqui você tem o quê? Santificação. Então, o perdoar está ligado à graça perdoadora e o purificar à graça santificadora. Então, olha, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. E a lição cita João 8:29, dizendo que o pai está com o filho. Por quê? Porque o filho faz tudo o que lhe agrada. E a lição cita João 14:30. Vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. E agora, qual é a aplicação da lição? Muitos vão criticar isso daqui, mas eu vou ler a partir do texto da lição. Não sou eu, Tiago, que está dizendo isso. Os fiéis têm um relacionamento tão profundo com Jesus que nada pode abalar. O desejo deles é agradar o Senhor, de modo que por meio do Espírito Santo eles têm uma pureza divina. Nós lemos o texto, olha, a si mesmo se purifica todo a que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Mas esse a si mesmo se purifica é o esforço humano unido ao poder divino. Olha só, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, transformar o caráter, à semelhança do caráter de Cristo. Não havia nada no coração de Cristo que correspondesse aos enganos de Satanás. Podemos refletir esse aspecto de seu caráter também. Então, olha o que a lição diz. Podemos refletir o caráter de Cristo. E eu gostaria de trazer aqui um texto do livro O Desejado de Todas as Nações. Esse texto está no capítulo 12 e na edição online, página 77. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. João 14, verso 30. Veja que é o mesmo texto citado aqui na pergunta 2 da lição. Ellen White, mediante inspiração divina, está fazendo a interpretação, oficial, legítima do texto. É um profeta utilizando outro texto de outro profeta. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele, Jesus, não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Olha que promessa incrível! Olha quanta esperança! A lição está falando de esperança, esperança no tempo de angústia, esperança do breve retorno e a esperança de que o mesmo pode se dar conosco. Assim como Cristo venceu o inimigo, ele nos habilita a vencer também. Quando fazemos assim, a mão dele está atrás da nossa mão para conseguirmos realizar a vontade de Deus, para conseguirmos
derrotar Satanás. Eu vou ler novamente. Ele, Jesus, não consentia com o pecado. Ele, Jesus, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Hoje em dia vemos tantas pessoas dizendo que não é possível segurar os pensamentos, não é possível vencer a pornografia, não é possível deixar de pensar em uma outra mulher, coisas impuras, sobre outra mulher, principalmente para os homens. Mas aqui está a promessa. Nem por um pensamento cedia à tentação. Ele não consentia com o pecado, nem no pensamento. E agora a promessa. Apesar de vocês, diz a inspiração, serem pecadores, apesar de eu já ter transgredido tantas vezes a lei de Deus, apesar de tudo isso, o mesmo pode se dar com você. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Assim também a nossa humanidade precisa estar unida à divindade mediante o Espírito Santo. Estava habilitada para o conflito, a humanidade de Cristo, mediante a presença interior do Espírito Santo. E Jesus veio para nos tornar participantes da natureza divina. Esse que é o X da questão. Muitos ficam discutindo sobre outros assuntos, mas a pergunta é: você está participando da natureza divina? Você está cheio do Espírito Santo? Porque nós não somos capazes. Mas se o Espírito Santo estiver vivendo em nós, se Cristo de fato estiver vivendo em nós, nós não vamos consentir com o pecado, nem por um pensamento sequer. Por quê? Porque já não somos nós. Não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo, que não consentia com o pecado, nem por um pensamento sequer, está vivendo em mim, eu também não vou consentir com o pecado. Porque eu sou bom? Não, eu na verdade sou mal. Mas é que Cristo está em mim, então é Ele que realiza em mim o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Foi Ellen White que inventou isso? Não. Está lá em Romanos, capítulo 6. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Então, a perfeição de caráter, a semelhança com Cristo, é possível de ser atingida. Não é o fim. Cada vez que recebemos luz, percebemos que precisamos avançar ainda mais. Cada vez percebemos alguma falha em nosso caráter. A perfeição de caráter é viver de acordo com a luz que você tem hoje. Alguns possuem mais luz, outros possuem menos luz. Cada um deve trabalhar com os talentos que recebeu. E na eternidade aperfeiçoaremos, continuaremos a aperfeiçoar o nosso caráter. O importante de você entender isso daqui é que o pecado não terá domínio sobre nós, se Cristo estiver vivendo no nosso coração. Então, qual é a única preparação eficaz para o tempo de angústia que se aproxima? Estar habilitado mediante o Espírito Santo, sendo participantes da natureza divina. Assim, podemos refletir esse aspecto do caráter de Cristo também. Leia Salmos 27, 91 e Apocalipse 3. Que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia? Salmos 27, 5 diz que Ele me esconderá no secreto e oculto pavilhão, me esconderá no seu tabernáculo. Agora olha que interessante. Em Salmos 91, verso 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é a mesma pessoa dos Salmos 27, 5, Ele me esconderá no seu secreto e oculto pavilhão, no seu tabernáculo. E aqui Salmos 91, deixa eu abrir para me lembrar do fraseado do verso. O que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa à sombra do Onipotente. Veja, é um esconderijo. Ninguém vai encontrar esse local secreto e oculto, onde você está protegido, na última hora, quando a crise vier.
Esse local precisa ser encontrado antes. Diz que ele nos cobrirá com suas asas. Não te assustarás do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Eu acho esse texto tão bonito, tenho certeza que você também. Ele me lembra da história de Franz Hasel. 1000 cairão ao teu lado. Como um homem pode permanecer fiel durante a Segunda Guerra Mundial, sendo um soldado de Hitler? Como um pastor adventista foi convocado para lutar a Segunda Guerra Mundial como um soldado nazista? Como ele guardou todos os sábados e como ele manteve o seu regime vegetariano? Como ele foi fiel a Deus quando tudo caía ao seu lado? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa. O pastor Franz Hasel é uma testemunha viva. Aliás, ele já faleceu, mas ele é uma testemunha de que o poder de Deus o protegeu na hora da angústia. Deus vai proteger você também na hora da angústia. Qual é a base para o fechamento da porta da graça? Eu já queria avançar, mas é o último estudo. Vamos lá. Está em Apocalipse 15, que nós lemos aquele texto, né? Continue o injusto praticando a injustiça, o justo praticando a justiça, ok. Mas como é que eu mostro na Bíblia o fechamento da porta da graça? A porta da graça é a porta do santuário, mais especificamente, a porta do Santíssimo, onde nós podemos hoje, pela fé, comparecer até o trono de Deus, a fim de achar misericórdia e graça para socorro em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versos 15 em diante. Essa porta vai se fechar, ninguém mais acessará o trono de Deus. Jesus sairá do santuário. Ah, Tiago, isso é coisa de Ellen White. Como é que eu mostro na Bíblia? Vamos lá. Em Apocalipse 15, nós temos, olha, verso 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Então eles saíram pela porta do primeiro compartimento, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então esses anjos saem para derramar as 7 pragas. Verso 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, esses flagelos contêm a cólera de Deus sem mistura de misericórdia. Não há mais graça, não há mais mistura de misericórdia. É a ira de Deus em sua totalidade. Então esses anjos saem para derramar a ira de Deus em sua totalidade. Já não há mais misericórdia. E outra informação dada aqui é que ninguém podia penetrar no santuário. Por que ninguém podia penetrar no santuário? Porque o santuário se encheu de fumaça. Essa imagem aqui, ela não é inventada por João. Ela é pensada lá do Antigo Testamento. Vamos ler aqui, segundo livro de Crônicas, capítulo 5, verso 14. Segundo Crônicas 5, 14. De maneira, aliás, vamos para o final do verso 13. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, se encheu de fumaça. Verso 14. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, a glória do Senhor. Olha aqui em Apocalipse. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, e ninguém podia penetrar no santuário. Aqui em Apocalipse. E agora aqui em 2 Crônicas, diz que os sacerdotes não podiam penetrar na casa para ali ministrar em favor do povo. Em Apocalipse 15 temos o fechamento da porta da graça. A casa se enche de fumaça e ninguém pode mais ali ministrar. O texto paralelo é 1º livro de Reis, capítulo 8, verso 10. Eu anotei isso aqui na margem da minha Bíblia para não esquecer. Você pode fazer o mesmo. 1º livro de Reis, capítulo 8, verso 10.
Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. Então, Apocalipse 15:8 pinça a imagem de Crônicas e Reis, demonstrando que o santuário celestial vai se encher de fumaça procedente da glória de Deus, e o sacerdote não mais estará ministrando no santuário celestial. Então, essa é a base para dizermos que a partir dali ninguém troca de lado. Quem tem pecados não tem mais um sacerdote para ministrar por ele. E os demais já estarão com o caráter de Cristo, praticando a justiça. Eles já foram purificados, perdoados, santificados, e agora eles não consentem com o pecado, nem mesmo por um pensamento sequer. O pecado não mais tem domínio sobre eles, porque quem vive neles é Cristo. Eles têm a vida de Cristo e o poder de Cristo. Isso é a partir do fechamento da porta da graça. Agora, uma ideia incorreta é que as pessoas, a partir do fechamento da porta da graça, terão de ser como Rambo, né? Eles vão estar aqui no meio do caos e vão lutar por suas próprias forças. Esse pensamento está errado. Essas pessoas estarão lutando com os anjos ao seu lado, cheias do poder do Espírito Santo e com a graça de Cristo. Ninguém fará voo solo, carreira solo, né? É a graça de Cristo que nos habilitará nessas horas de crise. Então, Jesus estará para sempre conosco. Eu não estou falando que ele estará para sempre intercedendo, porque a intercessão chega a um fim, quando se fecha a porta da graça. Mas Jesus e o Espírito Santo e os anjos, as entidades celestiais, estarão cooperando com os salvos. Eles já foram selados, já foram perdoados, os pecados deles já foram apagados dos livros de registro, o juízo investigativo já terminou, a sentença já está dada, já está tudo definido. Quando Jesus vier, ele já está com a recompensa de cada um. Segunda-feira, leia João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse desse jeito, ele nos teria dito, né? Mas ele foi nos preparar um lugar e quando ele voltar, nos levará para onde ele está. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegadas as paixões e impiedades, vivamos de maneira sensata, justa, aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Então, à luz dos desafios futuros, qual é a mensagem encorajadora nos tempos de angústia? Não se preocupe, fique tranquilo. Jesus preparou um lugar. Jesus tem um plano B, C, Jesus tem local para te esconder. Não se preocupe. Não se preocupe com o que você vai comer e beber. Os anjos vão trazer alimento para nós. A graça se manifestou salvadora a todos. Quem quiser pode ir. Deus não faz acepção de pessoas. Os perdidos se perderão porque escolheram se perder. Viram a luz e a condenação é essa, que eles viram a luz, mas não quiseram trocar de lado. Viram a luz, mas preferiram ficar com as trevas. Viram a Cristo, mas preferiram não praticar as obras de Cristo. Eles realmente são maus. Precisam ser destruídos e aniquilados para a paz do universo. Eles não mais têm conserto. 5. Leia Apocalipse 6, Isaías 25. Compare as atitudes dos salvos e dos perdidos reveladas nesses versos. O que explica a diferença entre as duas atitudes? Bem, os ímpios reconhecem que são culpados, mas não querem mudar. A natureza, a mente deles, está com um defeito incorrigível. As suas escolhas os levaram a não desejar o bem, o amor, a paz. Eles veem que estão errados, mas eles não pensam que, diferentemente daquilo, poderia ser melhor. Eles têm medo. Quando Jesus aparece, eles pedem para serem escondidos nas profundezas da terra, da face de Cristo. Assim como uma pessoa que está com medo, uma criança, entra debaixo da cama quando ouve o barulho do trovão. Assim os ímpios tentarão se esconder daquele que está sentado sobre o trono. E o que diz Isaías 25, né? Eles
abrirão os braços e dirão: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Nunca amaram este mundo, nunca estavam satisfeitos aqui. Não eram moradores, mas peregrinos, e agora a sua jornada chegou ao fim. Leia Apocalipse, pergunta 6, Apocalipse 15 e Apocalipse 19. Como os redimidos responderão à gloriosa salvação provida por meio de Cristo? O que é que eles vão cantar? Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Veja só, no princípio do conflito, Satanás declarara que o Criador era injusto, que ele era um tirano, que a lei de Deus não podia ser obedecida. E agora, após todo o grande conflito, os remidos cantarão: retos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ele julgou reto. E todos viram que a decisão de Deus é justa. E agora Apocalipse 19, verso 7. Alegremo-nos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É a roupa para as bodas. Aqueles que são salvos, eles estão vestidos de Cristo, eles têm o caráter de Cristo, eles têm os atos de justiça. Então o universo inteiro vai ver que Deus é justo e que as pessoas que ele salvou, ainda que foram pecadoras algum dia, o pecado não mais tem domínio sobre elas, mesmo antes da volta de Jesus. Elas obedecem a Deus mediante a graça. E isso será uma resposta às acusações de Satanás. Quando Jesus disser: a lei de Deus pode ser obedecida, eu encarnei em uma criancinha em Belém. Eu sofri toda a espécie de escárnio, zombaria e violência física. E eu venci. Sabe o que Satanás vai dizer? Ah, mas você tinha vantagem. Você era Deus. Você não vale. Eu quero ver os demais. E Deus vai falar: eu tenho Jó. E aí? Você tirou tudo de Jó e mesmo assim Jó não pecou. Eu tenho 144 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Não é assim? Lá, Deus tinha 7 mil nos dias de Elias. No final dos tempos, ele terá os 144 mil. São os que permanecerão firmes. Não estou querendo entrar em nenhuma polêmica se o número é literal ou simbólico. Quero dizer que Deus terá as suas testemunhas. Não importa que número elas serão, Deus terá as suas testemunhas. E os atos de justiça dos santos serão a resposta a Satanás, que dizia que não era possível obedecer. E Deus dirá: até estes pecadores, quando foram regenerados pela graça, obedeceram à lei de Deus, reconhecendo que a lei do Pai é uma lei de amor, reconhecendo que Deus é justo, e essa é a resposta para todo o universo, para todos os anjos, para Satanás e seus anjos. Eles vão dizer o quê? Eles não têm nenhuma prova, nenhuma evidência. Diz a lição mais à frente o que acontecerá. Direi mais no futuro. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos redimidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, ter deixado sua glória e ser humilhado por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Ele é o verdadeiro mito, a verdadeira lenda viva, uma lenda real. Ele desafiou tudo, ele arriscou tudo e ele conseguiu. É por isso que ele tem a nossa admiração, a nossa eterna gratidão, a nossa eterna dívida. É por isso que estudaremos o que ele fez por toda a eternidade. Terça-feira,
o milênio na Terra. Apocalipse 19 termina com uma descrição dramática da volta de Jesus e da destruição dos ímpios. Mas a história não acaba aí. Apocalipse 20 nos introduz a um período que durará 1000 anos, conhecido como o milênio. Então Jesus vai voltar, haverá a ressurreição dos mortos, já estudamos isso. Os ímpios serão destruídos pela glória de Cristo, pelo sopro da boca daquele que está sentado sobre o trono. O iníquo, o anticristo, será destruído, né? Mas os mortos ressuscitados, os justos, né? E os vivos serão arrebatados para encontrar-se com Cristo nos ares, e eles sairão do planeta Terra, irão até o centro do universo, onde está o trono de Deus, o santuário celestial, a cidade santa, tudo mais. E lá eles ficarão durante 1000 anos. E aqui na Terra, o que é que vai acontecer? Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então nós temos aqui a prisão de Satanás. Ela é descrita em termos simbólicos, porque ele não vai mais enganar as nações. Porque todos os ímpios morreram por ocasião da volta de Jesus. Mas Lúcifer e seus anjos não. Eles permanecerão aqui. Porque é dito que ele estará preso a uma corrente, porque ele não poderá se ausentar desse planeta. Então, não terá ninguém para tentar, não terá ninguém para matar, não terá ninguém para destruir, não terá ninguém para possuir. 1000 anos refletindo no que ele fez, no que ele conseguiu e no que ele fará quando descer a Cidade Santa. Ele conhece toda essa profecia, mas ele quer mostrar que Deus está errado. Ele não vai conseguir. Porque ele é ele consegue ser ele não consegue fugir à sua própria identidade. Por isso ele agirá como está escrito, como está descrito que ele agirá aqui nos próximos versos. Então, os ímpios estarão mortos e ele estará aqui preso no abismo. E olha que interessante, fechou e pôs selos sobre ele. Eu me lembro de quando colocaram Jesus no túmulo, rolaram a pedra e colocaram um selo. Mas ao terceiro dia, ele saiu do túmulo. Satanás ficará com o selo por 1000 anos e não sairá deste planeta, demonstrando a sua patética condição de uma criatura que questionou o Criador de amor. Ficará por 1000 anos aqui na Terra, ao passo que Jesus ficou 3 dias, mas no terceiro dia, morto, mas no terceiro dia ressuscitou. O que os justos farão durante os 1000 anos? Apocalipse 20, versos 4 em diante. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tiago, mas você não havia dito que o juízo terminou antes da volta de Jesus? Sim, antes da volta de Jesus já foi definido quem está salvo e quem estava perdido. Agora, o juízo prosseguirá. Então, existe a fase de investigação, que é aquela primeira fase. Em direito, nós utilizamos outra palavra. É a fase de instrução, onde as provas são examinadas e onde declara-se quem é inocente e quem é culpado. Depois nós vamos para a fase de comprovação, que são outras pessoas avaliando, os autos para ver se algum erro judicial foi cometido. E as pessoas aqui também farão a dosimetria da pena. Bem, fulano de tal está condenado. Aqui no Brasil são juízes diferentes. Um condena e o outro é o juiz da execução. É o que vai ali dirigir a execução da pena. Nós não vamos dividir o juízo divino em 2 partes. Eu só estou dando um exemplo aqui com base no juízo desta terra. Mas houve a fase de investigação, agora temos a fase de comprovação, verificando aqueles registros e determinando quanto tempo cada pessoa passará no fogo,
a culpa de cada pessoa, por quanto tempo cada um deverá ser punido. E depois haverá a fase de execução desse juízo. Um outro texto, aliás, então, aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos reinar e vamos julgar. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, é dito que haveremos de julgar os anjos. Paulo está falando. Por que vocês não levam os casos para serem definidos na comissão da igreja? Por que vocês buscam a justiça comum? Irmão contra irmão? Se nós haveremos de julgar os anjos, ou seja, determinar a punição dos anjos, por que não podemos julgar os casos na comissão da igreja? Reinar e julgar. Pergunta número 10. Leia Apocalipse 20. Como os 1000 anos terminarão? Qual será o destino de Satanás e seus seguidores? Continuemos a leitura de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Por quê? Porque haverá a segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios. Ele é solto porque agora existem mais humanos para ele enganar. Ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Aparece lá em Ezequias como inimigos do povo de Deus. E aqui eles são representados como os grandes inimigos de todos os tempos do povo de Deus, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. São todos os ímpios de todas as épocas ao mesmo tempo. Ao fim do milênio, qual que é o problema dessa lição? Ela precisava ser dividida em mais semanas. Eu queria ser sucinto, mas aí eu não explico cada parte da lição. São 4 capítulos para ler do grande conflito. Então, nós sairemos da terra e viajaremos até o céu. Mas nós não vamos morar no céu, gente. Isso é um erro. Não vamos morar no céu. Ao final dos 1000 anos, nós viajaremos, talvez dentro da Nova Jerusalém, como uma grande nave espacial, cruzando o universo. Ela chegará ao planeta Terra. E ela descerá sobre o Monte das Oliveiras. E nesse momento haverá a segunda ressurreição. E nós, se formos fiéis, estaremos dentro da Cidade Santa, olhando para a terra devastada, olhando Satanás e seus anjos agora aparecendo, né? Não mais as formas angelicais estarão escondidas dos nossos olhos. E veremos as armas e máquinas de guerra sendo preparadas para a invasão da Cidade Santa. Que cena incrível! Satanás está seduzindo todos os ímpios, dizendo: eu ressuscitei vocês. Veja lá aqueles crentes, aqueles bobocas. Agora Miguel está honrando eles. A cidade que deveria ser nossa, a cidade que deveria ser sua, minha, Deus é mau porque nos expulsou. Então, eles marcharão por sobre a superfície da terra e sitiarão a cidade dos santos, a cidade querida. Porém, descerá fogo do céu e os consumirá a todos. Qual será o destino de Satanás e seus seguidores? Tentarão invadir a cidade santa e serão destruídos. Agora, o que mais diz a lição? A lição fala sobre Apocalipse, capítulo está aqui agora. Apocalipse, pronto, a pergunta 11. Quinta-feira. Por que os ímpios serão ressuscitados? Olha, para receber o salário. Que salário, Tiago? O salário do pecado é a morte. Então, o Senhor pecado vai pagar o que àqueles que trabalharam para ele? A morte. Então, eles ressuscitam para receberem a sentença do seu julgamento. Para isso que eles ressuscitam.
Não pense que o salário do pecado é a morte, que andam morrendo por aí. O salário do pecado é a morte eterna, que terá lugar após a pessoa ser queimada no lago de fogo. Porque os ímpios serão ressuscitados, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É a prestação de contas. Ou Hitler achou que podia fazer tudo o que fez, no final dar um tiro na testa, morrer e pronto, acabou, ele não pagaria pelos seus pecados. Não, vai ressuscitar, tem que ressuscitar. Stalin vai ressuscitar. Os grandes tiranos deste mundo, aqueles que derramaram sangue de muitos soldados, vão ressuscitar. Para ouvir a sentença, para receber a recompensa. Eles plantaram ventos, colherão tempestades. Ceifaram a vidas de tantos. Agora chegou a vez do acerto, do ajuste de contas. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Agora, Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o livro Grande Conflito traz uma descrição mais detalhada, e vão querer criticar, né, porque Ellen White que escreveu. Mas o mundo evangélico todo acredita que por trás do trono haverá um grande telão branco, onde a vida de cada ímpio passará naquela tela, perante todos, né? Se eu falasse que fosse Ellen White, todo mundo ia reclamar. Esse livro Grande Conflito fala um pouco disso. Mas grandes pregadores evangélicos também acreditam nisso. Então vou citar os evangélicos agora para não ter nenhum problema, ok? Veja lá um vídeo do Iago Martins comentando, né, o grande telão atrás do trono branco. Então essa ideia, né, ela não foi uma invenção de Ellen White. Que interessante isso aí. Apesar de não estar na Bíblia, né? Mas só querem bater com a Ellen White. Vamos lá. A grande cidade chega e o trono de Jesus vai flutuando por cima das muralhas. E os ímpios estavam correndo para conseguir transpor os muros da Nova Jerusalém, quando de repente todos se param. E eles veem no grande telão branco a criação do mundo. Deus era amor. Ele plantou um jardim de delícias e ali colocou o homem. Mas o anjo caído enganou Eva. E Eva deu o fruto a Adão e começou o problema do pecado. E eles vão vendo o desenrolar da história, Caim e Abel, Noé, Abraão, Moisés e toda a história do povo de Deus até a encarnação de Jesus Cristo. A sua infância, a sua juventude pura, o seu ministério, a sua morte brutal e injusta. E quando eles perceberem o grande amor de Deus, e perceberem também que eles não conseguem ser diferentes, eles são aquilo que são, eles não conseguem se arrepender, eles não mais conseguem mudar, mas eles vão perceber que Deus é juiz e justiça. Então naquele momento, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará perante o trono de Cristo. Eles continuarão assistindo e eles verão agora cada história com o desfecho da sua própria vida. Eles reconhecerão que fizeram as escolhas erradas. E eles reconhecem que o julgamento foi justo. Eles realmente são culpados. Mas não são mais capazes de agir de modo diferente. Eles olham para Lúcifer, o grande enganador, que agora não mais tem poder sobre eles. Lúcifer é cercado. Eles entendem que não há mais esperança, chegaram ao fim da linha. Fogo descerá do céu e destruirá os ímpios. Deus fará a sua estranha obra. Deus não gostaria de destruir, porque ele criou a todos. Todos eram filhos de Deus. Mas muitos preferiram se tornar
filhos do diabo, e pereceram com o seu pai, o pai da mentira. Ao passo que os que se purificaram, mediante o sangue de Cristo, mediante a vida santa, a pensamentos santos, estão morando com o seu pai na Nova Jerusalém. O que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e dos pecadores? A Bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu, Apocalipse 20, verso 9. A Bíblia diz que serão aniquilados como capim seco, Salmos 37, 20. Em Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 2, não ficará nem raiz, nem ramos. Nós contemplaremos a paga dos ímpios por sobre os muros da cidade santa. Mas, aqui no capítulo 21, após toda a superfície da terra queimar e arder, nem todos queimarão na mesma quantidade de tempo. Os que pecaram menos, queimarão menos. Os que pecaram mais, queimarão mais. Lúcifer será o último a arder. Mas quando todos forem aniquilados e destruídos, aqui na terra, vi, capítulo 21, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Céu novo, céu aqui atmosférico. Terra nova, o solo aqui, o planeta, e o mar novo, tudo novo. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva. Quais que são os atavios dela? Os atos de justiça dos santos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A história, então, vai recomeçar outra vez. Essa esperança do advento que eu ouço desde que era criança, na minha igreja, no interior do Espírito Santo. Tudo isso eu aprendi nos sermões de sábado da igreja. E eu solicito aos irmãos que instruam as crianças, os jovens e os adolescentes em todos esses eventos finais, em toda essa escatologia bíblica. Isso me enchia o coração com a esperança de que passaremos vitoriosos pela perseguição, que triunfaremos, e se algum mal nos fizerem, Jesus nos protegerá. E se Ele achar que devemos render a nossa vida para a conversão de outros, a morte não existe. Ele já venceu a morte. Ele nos ressuscitará. Não importa se alguém morrer, ele pode ressuscitar. A morte não pode representar um medo, um terror para aqueles que servem o Jesus ressurreto, aquele que ao terceiro dia saiu da sepultura. A ameaça de morte não pode amedrontar o servo de Cristo. Porque ainda que mortos, ressuscitaremos para reinar com Cristo para todo sempre. Vida eterna. Brincaremos com os animais, abraçaremos o urso. As crianças brincarão com os animais que hoje são perigosos. Eu posso até imaginar, diz a letra de um belo hino, como será o paraíso. Eu posso até imaginar como cantaremos com o coro celestial. Acabou. Quando Jesus voltar, eu quero erguer a minha voz e os braços, dizer: esse é o Deus a quem aguardávamos. E a próxima palavra vai ser: acabou. 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 Poderemos respirar, jogar a toalha. A luta terminou. A história vai começar outra vez. Eu acho tão bonito aquela música. Vencendo vem Jesus. Não cantaremos mais vencendo vem Jesus, mas cantaremos glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Meu irmão, se alguma coisa está impedindo você de aceitar a Cristo, se alguma coisa está impedindo você de tomar a sua decisão, entregue hoje isso nas mãos do Salvador. Eu não sei o que é, mas Ele pode resolver. Que as glórias do céu, que a imagem do amor de Deus,
que a vida eterna com aqueles que foram separados de nós pela morte. Que todas essas imagens possam preencher o seu coração e você possa desejar ardentemente estar no coral dos anjos cantando glória, glória, aleluia, vencido tem Jesus. Ali mentes imortais contemplarão com prazer que jamais acabará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Não haverá nenhum adversário cruel, enganador para tentar nos fazer esquecer de Deus. Todas as habilidades se desenvolverão e todas as capacidades serão ampliadas. A aquisição de conhecimento não cansará a mente nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos serão levados avante. As mais elevadas aspirações poderão ser alcançadas e realizadas as mais altas ambições. Com visão desanuviada, contemplam a glória da criação, sóis, estrelas e sistemas planetários, todos em sua ordem indicada, orbitando ao redor do trono da divindade. E por mais que avancemos no conhecimento da ciência, no conhecimento do amor de Deus, nós olharemos para o amanhã, nós olharemos para o dia seguinte, nós olharemos para o horizonte e perceberemos que sempre, sempre haverá um infinito para além. Acabou. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Na primeira lição, a guerra por trás de todas as guerras. O grande conflito ao longo de 6.000 anos acabou. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. O grande conflito, página 560, último parágrafo. E não sabemos o que será depois. Apenas sabemos que será bom. Você precisa estar lá. Não perca a chance. Não deixe para amanhã. Não deixe para a semana que vem. A cada dia, você vai se afastar do Salvador se você não tomar a sua decisão. Aceite o Cristo crucificado hoje e reine com o Cristo ressurreto para todo sempre, cantando: ora vem, Senhor Jesus, glória, glória, aleluia, vencido vem Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe.